Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. É com alegria que saudamos a todos os irmãos e irmãs que estão presentes nessa noite, mesmo sendo de uma forma digital, para que todos juntos possamos participar do retorno do culto vespertino da Igreja Presbiteriana do Brás nesta noite. Mesmo sendo dessa forma digital, puxando os quadrinhos do celular com os dedos para que nós possamos nos enxergar, pois nesses 3 meses de quarentena, o que mais se tem são perguntas difíceis e que ninguém tem a resposta. Devido à agressividade da ação desse vírus, Covid-19 em todo o mundo, ficando de uma hora para outra, todos nós isolados em nossas casas. Mas, graças à presença da Palavra de Deus em nós, temos conseguido chegar até aqui. Um versículo que tem me ajudado, gostaria de compartilhar com os irmãos, para que possamos caminhar nesse período de incertezas. Jeremias, que passou por algo parecido, não exatamente com isso, mas em Lamentações 3, 21 e também o 22, me ajudou muito. Ele diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E no 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Muito bem, irmãos, cremos que Cristo está vivo e que o Espírito Santo habita em nós. Nós cremos nisso. É isso que nos traz paz, esperança de auxílio e vinda de Deus nesses tempos difíceis que estamos passando. E agora podemos contar como era antes também com o culto vespertino. O nosso dia do Senhor, os domingos, fica mais completo. E também recomeçou a escola dominical domingo passado para nos aproximarmos um pouco mais do que era antes. Mas esse mas continua e faz toda a diferença. Por quê? Que saudade nós temos da presença de todos no templo, da Santa Ceia, dos hinos, dos cânticos, do coral, da comunhão uns com os outros, dos pastores, enfim, todos nós que pertencemos à família que congrega na Igreja Presbiteriana do Brás. E muitas vezes, nesses tempos difíceis, nós também temos muito a aprender. Por quê? Muitas vezes só valorizamos quando não a temos. Muitas vezes, durante os domingos, nós faltávamos e não valorizávamos. Quando deixamos de ter, agora valorizamos. Então, meus irmãos, vamos olhar para frente e ter a esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E com certeza Ele nos levará a bom cabo todos esses problemas que estamos passando, de isolamento, enfim, mudança de hábitos, e o que era praticamente na volta não será mais igual. Mas temos muito a aprender ainda. Então, vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos buscar nesse momento a Tua presença, intercedendo ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia, Senhor, e que sempre está presente em nossas vidas, ó Pai. Sabemos também que a Sua graça e a Sua misericórdia, o Seu amor é renovado a cada manhã em nossas vidas, ó Pai. E também aprendemos que carecemos e precisamos do Senhor ao nosso lado, porque sozinho nada podemos fazer, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, nesse caminhar de toda a família que professa a fé em Cristo Jesus, todos os nossos irmãos aqui da igreja, aos pastores, que nós possamos proclamar ao mundo quem é Jesus, com a nossa fala, com os nossos atos, que nós possamos seguir o exemplo que Jesus nos trouxe. Pai do céu, fortaleça a nossa fé, porque sem ela, o mundo atordoado conforme está, é muito difícil de ser conduzido, Senhor. Mas agora, com a Tua graça, com o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai, abençoe, Senhor, a todas as nossas famílias, ó Pai. Não permita, Senhor,
que nenhum irmão seja contaminado com esse vírus, e se for, possa se recuperar bem, ó Pai. Permita, Senhor, que possamos crescer a cada dia no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento do Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Modifique em nós aquilo que não Te agrada, Pai. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Se com esse culto que está se iniciando, e que nós possamos sempre, Senhor, cada vez mais valorizar a Tua Palavra, que está sempre dentro de nós e sempre presente em nossas vidas, ó Pai. Abençoe os nossos pastores e a todos que estão aqui presentes, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. É o Salmo 27. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. Essa leitura eu vou pedir que todos nós, aonde nós estivermos, na nossa casa, onde você se encontra nesse momento, porque a nossa participação é digital, leia em voz alta, junto comigo, para que nós possamos saborear o que essa palavra do Senhor, um salmo de Davi, anelo na presença de Deus. Abram suas Bíblias e começaremos a leitura para a nossa edificação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Amém?
sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, amigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia que foi dedicado para Ti, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo de nossas casas nós podemos louvar e exaltar o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir mais a Tua palavra mais uma vez, ó Pai. E que essa palavra que for ministrada agora venha ao encontro dos nossos corações. Que ela possa nos transformar, ó Deus, e que a Tua luz resplandeça em nós, ó Deus, e que possamos transmiti-la, Pai. Ó Senhor, fortalece a nossa união, a nossa comunhão, mesmo em tempos em que estamos distanciados, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto da noite. Já há algum tempo que nós estávamos celebrando e desde já eu quero aqui agradecer a equipe que tem se envolvido conosco nesse projeto, e desde a equipe Expressão, o pessoal de apoio, o pessoal que trabalha na edição, o pessoal que trabalha na filmagem, os presbíteros. Quero aqui agradecer a participação do presbítero Manuel. E claro que algumas falhas ocorrem, mas certamente nós queremos trabalhar para melhorar esta situação. Estamos aprendendo, né? E sempre aprendendo é que nós podemos tornar a experiência melhor. Vamos meditar na palavra, no texto bíblico. Convido o irmão para ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. E hoje eu escolhi a versão King James para compartilhar com os irmãos. Inclusive o texto está sendo preparado ou está sendo exposto aí para os irmãos acompanhar também a leitura através desta apresentação. Vamos lá? Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelas da família de Cloe
que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de que de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas, além destes não me recordo se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que lemos, que o Senhor possa nos encaminhar e nos dar orientação para tirarmos lições, ensinamentos e proveitos para a edificação da tua igreja. Obrigado por esse privilégio, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a mesma palavra, o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Como é difícil conseguir unanimidade, como é difícil conseguir entendimento pleno e comum acerca de determinados assuntos. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a humanidade ela é cheia de diferenças conforme cada pessoa possui. Eu quero aqui chamar a atenção para uma ciência muito comum que é capaz de entender o ser humano. É a ciência humana ou as ciências humanas. As ciências humanas, ela trata ou estuda a natureza do ser humano. Quem é o ser humano? Como o ser humano deve viver? Como devem ser os seus dias? As ciências humanas é o estudo que interroga essas questões. E há 3 questões que as humanas interrogam. Estas perguntas são importantes que todo indivíduo questiona de uma maneira geral, com essas palavras ou com outras próprias. A primeira pergunta: quem sou eu? A segunda pergunta é: de que forma devo eu viver? E a terceira pergunta: como deixarei esta vida deixando a beleza da existência para trás? Portanto, a resposta a estas perguntas, ela exige de nós um saber verdadeiro, principalmente para consigo mesmo. Viver gostando, sentindo a vida, aproveitando a vida, procurar a beleza da vida, procurar as virtudes da vida, os prazeres da vida, sentir a vida, para que ao terminá-la, a própria vida tenha feito sentido. O mais exato destas 3 questões, ou a mais exata dessas 3 questões, é quem sou eu? E eu chamo a atenção para darmos uma parada a respeito desta pergunta, porque é perguntando a Deus que nos criou que nós vamos encontrar as respostas mais claras, ou a resposta mais importante e objetiva para nós. Porque quando lançamos esta pergunta diante de Deus, que nos fez, então nós saberemos e poderemos descobrir através das respostas que o Senhor nos dá através da sua palavra, que nós somos aquilo para o qual, ou cujo propósito Deus nos fez, nós devemos viver. Aqui o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele, de modo geral, ele vem tratar com a igreja de Corinto, uma igreja que certamente, dentro das condições em que estava e em que se encontrava, ela precisa encontrar respostas ou ensinamentos muito importantes
E o texto bíblico chama atenção especialmente para uma unidade existencial espiritual, né? Trazendo para eles sentido e significado do porquê eles faziam parte da Igreja de Cristo. E o ponto de partida mais importante é este, é entendermos aquilo para o qual Deus nos chamou para sermos. Sendo seus filhos, sendo levados à conversão a Cristo Jesus e sendo chamados para perseverarmos na fé, entendendo que Deus tem uma obra contínua para fazer em nossas vidas, Ele quem nos santifica, e esse processo de santificação é o melhor meio para entendermos, no decorrer da história de nossas vidas, a finalidade principal da nossa existência e como podemos viver e como podemos concluir os nossos anos deixando a beleza da existência humana, partindo para algo muito maior e mais elevado, que é a existência no plano eterno, na eternidade, na glória com Deus. E eu chamo a atenção aqui para perguntarmos, né, dentro desse contexto da unidade espiritual, a mesma palavra, o mesmo pensamento e o mesmo parecer na Igreja de Cristo. Para dessas três perguntas, encontrarmos uma resposta aqui dentro desse texto. Quem sou eu? Eu sou, você é, nós somos criados, na verdade, à imagem e à semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No entanto, jogando fora a palavra de Deus, desprezando aquele estado da criação, o ser humano se tornou afastado de Deus, dando ouvido ao próprio diabo. E hoje, se nós continuarmos largando a palavra de Deus, nós vamos nos afastar cada vez mais, conforme João capítulo 8, versículo 44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, falando a respeito daqueles que negaram e rejeitaram e se afastaram mais de Deus. Eles se tornaram filhos do diabo, segundo o parecer de João. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, porque ele mente. A sua própria língua é mentirosa. O diabo é o pai da mentira. Porém, esses filhos do diabo podem, pela graça de Deus, também se tornarem filhos de Deus, recebendo no coração Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou como Senhor. Então nós somos criaturas de Deus. Caímos em pecado, mas o Senhor nos dá a salvação, a nossa regeneração através da pessoa de Jesus Cristo. Hoje, como membros da Igreja de Cristo, a resposta que nós podemos dar para dizer quem somos: nós somos filhos amados de Deus através de Cristo Jesus. A segunda pergunta: como viver? Se nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, nós devemos viver como filhos de Deus. E um filho de Deus tem que viver condignamente como filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Assim, a maneira de viver do Filho de Deus é, em primeira consideração, com prioridade máxima, amando o Filho, amando a Deus, se tornando a imagem e semelhança de Deus mediante a obra restauradora do Senhor Jesus Cristo. Filhos de Deus não devem possuir ressentimentos, ódios, mas viver em amor. O evangelista Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. E não existe mandamento maior que esse. Marcos registra os ensinamentos de Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou, que Deus nos deu a vida para vivermos amando uns aos outros. Também João, capítulo 13,
versículo 34 a 35, repetem essas palavras. Amem-se uns aos outros, amemos uns aos outros, como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí a palavra de Deus prossegue. O caminho para viver dignamente como filho de Deus é viver segundo a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 116, diz assim: sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Em Filipenses 2,16 diz: retendo firmemente a tua palavra, ou a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo, ele diz isto entendendo que ele é filho de Deus. Portanto, ele vive no amado, seguindo a palavra. Ele vive em Cristo como seu maior amor e em obediência à palavra de Deus. Como viver? Viver em amor, viver em harmonia com os ensinamentos bíblicos, viver em comunhão com Deus e em comunhão com o seu semelhante. A terceira pergunta que eu fiz na introdução: como deixar esta vida deixando para trás a beleza dela e seguir e enfrentar a morte? Ou seja, como morrer? Tendo o coração de Deus, realizando a vontade de Deus, seguindo na verdade do Evangelho e vivendo e exercitando a fé em Jesus Cristo, morrer depois de ter cumprido a missão da existência terrena, a missão dada por Deus, partir é um grande acontecimento e uma grande oportunidade para entendermos e descobrirmos o que Deus preparou para nós. Como filho de Deus, vivendo em dignidade, na dignidade do caminho seguindo perto do Senhor Deus, em obediência à sua palavra e em submissão a Jesus Cristo, o nosso objetivo de vida, segundo a palavra que nós compreendemos e lemos aqui nas Escrituras Sagradas, o nosso alvo principal é a eternidade com Deus. O apóstolo Paulo dá um testemunho de vida maravilhoso quando ele escreve na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amados irmãos, deixar esta vida e seguir adiante para aquele que está em Cristo Jesus é um grande prêmio, é uma grande consolação, não um sofrimento. Deixar a beleza desta vida, e aqui eu falo de beleza propositalmente, porque como comparar a vida terrena marcada por tantas experiências e muitas vezes negativas e sofridas em relação àquilo que Deus tem prometido para aqueles que o amam? As Escrituras Sagradas nos afirmam que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram acerca daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, eu trago essas três perguntas no desenvolvimento dessa mensagem para entendermos algo importante no momento de vida que vivemos. O exercício da vida espiritual, a prática da fé, a observação a respeito daquilo que Deus traz na sua palavra como promessas benditas para o seu povo e para a sua igreja. Mais do que nunca, irmãos, nós estamos vivendo num momento de exercício verdadeiro e puro da nossa fé, da nossa vida com Deus. Pois é, o que tem isso a ver, aparentemente, considerando o texto que nós lemos? O que tem isso a ver que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está querendo mostrar para a igreja de Corinto, no início, na introdução da sua epístola, considerando que ali os irmãos estão sendo provados, os irmãos estão sendo considerados difíceis, porque eles estão vivendo circunstâncias pecaminosas, há divisão entre eles, há situações e preferências pessoais, há práticas pecaminosas na igreja, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quem são vocês? Como vocês devem viver? E como vocês partirão desta vida quando chegar o momento da morte?
Paulo está falando de coisas e de questões muito lógicas, muito claras. E a intenção do apóstolo Paulo é fazer com que a igreja de Corinto venha entender que eles são povos, são pessoas de Deus, filhos amados de Deus. Jesus Cristo morreu por eles na cruz. E eles agora precisam encarar de frente a vida pela fé, o exercício da fé, a firmeza na fé. Aqui no texto, no versículo 10, nós podemos ver que o apóstolo Paulo fala quase que em forma de apelo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, clamo, eu rogo a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo, evidentemente, não está tratando de questões políticas, eclesiásticas, como muitas vezes nós utilizamos esta passagem para fazer referência a isto. A unidade que o apóstolo Paulo está falando aqui não é uma unidade de comodismo ou de acomodação de ideias no que diz respeito a uma formalidade, a uma forma simplesmente fraternal de viver. O apóstolo Paulo está fazendo um apelo aqui a respeito da vida espiritual. Paulo está falando dessa fraternidade, dessa concordância, dessa mesma linguagem, desse mesmo só pensamento e só parecer, no sentido de mostrar, olha, o fundamento que deve reger nossas vidas é a fé. Os filhos de Deus têm que falar palavras dignas como filhos de Deus. Tem que considerar a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos. Hoje nós estamos separados, não estamos podendo nos encontrar, exceto nas nossas emergências aí, como constantemente nós fazemos, indo e recebendo irmãos que estão precisando de um conforto maior, de um socorro maior, e mesmo assim ali nós não podemos nem nos tocar. Eu recebo alguns irmãos no gabinete pastoral usando máscara, passando álcool nas mãos, o máximo é acenando, oi, e depois tchau. Meus queridos, há algo muito mais poderoso para nos unir agora, é a fé. E pela fé, nós precisamos agora falar, pensar, agir da mesma maneira, mesmo que estamos à distância. Porque é isso que Deus quer ver e é isso que Deus sonda para ver em nossos caminhos, em nossa trajetória de vida. Como viver? Para que vivemos? E como deixar esta vida? Isso é ter o mesmo pensamento, ter o coração de Deus, ser e ter o mesmo parecer, o parecer que alegra a Deus. Temos que ser pessoas que vivam segundo a vontade, o plano de Deus estabelecidos, para que ali nós fôssemos perseverantes. E a nossa vida viesse ou venha a caracterizar, onde estivermos, que somos filhos amados de Deus. Meus queridos irmãos, a nossa vida deve ser uma vida de filhos de Deus, que vive para glorificar a Deus. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 11, diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Então esta é a primeira aplicação da palavra de Deus. Nós devemos aqui manter a nossa unidade espiritual, a nossa unidade na fé. A segunda aplicação que eu quero fazer, me baseio lá em Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem tornei e fiz. Somos criados por Deus para viver em seus propósitos. Precisamos viver como filhos de Deus. E precisamos fazer da nossa experiência de vida terrena uma jornada, uma caminhada de aproximação, de comunhão, uma existência onde nós sintamos e recebamos com alegria a interferência do Espírito Santo de Deus e do Evangelho para nos tornar melhores pessoas. Por isso, o morrer é Cristo. Estar com Cristo é infinitamente melhor. E nós, como quem permanecemos firmes na fé, não temos o que temer
em relação à partida desse mundo. A beleza desse mundo, ela não se compara com a beleza daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Essas realidades na vida cristã serão possíveis se estivermos firmes na fé, se estivermos seguros nos caminhos de Deus. A unidade espiritual, a segurança da igreja passa exatamente por essas duas aplicações. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Portanto, devemos pensar e devemos comungar desses ensinamentos, desses pensamentos, dessa linguagem, desta reflexão e viver como filhos amados de Deus, filhos e filhas de Deus. E devemos tornar nossa vida uma vida verdadeiramente segura nas mãos de Deus, firmes na palavra de Deus, seja lá o que estivermos fazendo e como estivermos falando, que a palavra de Deus norteie a nossa vida. Dirija e guie os nossos passos, a fim de que nossa jornada seja uma jornada plenamente segura na mão de Deus. Assim, amados irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus, nos alcançando e fazendo de nós seus filhos amados, queridos, benditos de Deus Pai. Desejo deixar esta mensagem a respeito da exortação como palavra de ânimo, de encorajamento, para que a Igreja de Cristo mantenha a sua unidade na fé, mantenha a sua unidade espiritual, mantenha a sua firmeza diante de Deus no mundo em que vivemos. A palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habitará conosco, estará conosco, e nós passaremos por todas as circunstâncias difíceis. O salmista Davi, quando escreve o Salmo 23, ele fala a respeito da bondade, da misericórdia de Deus que o assiste durante todos os dias da sua vida. E ainda, quando ele passar pelo vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum, porque Deus está com ele. Que Deus esteja com o seu povo, que Deus esteja com a sua igreja, que Deus esteja conosco em nossas casas, em nossas labutas desses últimos dias, em nossas provações. E que a graça do Senhor esteja preenchendo o vazio que nós estamos sentindo nesse mundo que tem sido marcado por circunstâncias jamais experimentadas pelas nossas últimas gerações. Que esses nossos dias de vida, que essa nossa jornada, nela nós possamos achar respostas. Quem somos, como devemos viver e como deixar esta vida e partir para a vida eterna. Fé, combati o bom combate, então precisamos combater o bom combate da fé. Guardar esta fé, guardá-la como grande tesouro, um grande presente que Deus deu para nós, para podermos confiar e deixar e entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Seguir a nossa carreira, o tempo de vida que temos pela frente. E assim, receber de Deus a justa recompensa, o prêmio que Deus tem preparado para os seus servos. Isso é experiência de fé, isso é vida com Deus, isso é espiritualidade pura, simples e verdadeira. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o seu povo onde estiver. Eu convido o irmão para nesse instante orarmos a Deus e renovar o nosso voto, a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa esperança. Conforme o apóstolo Paulo diz aqui, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual é a disposição mental e qual é esse parecer? A fé. A unidade espiritual. A nossa comunhão e ligação com Deus. Vamos orar nesse sentido. E que o Senhor nos assista em nossos lares. E logo mais, que o Senhor nos dê a bênção de nos reencontrarmos no templo
para um momento de comunhão e de compartilhamento das grandes coisas que o Senhor fez por nós enquanto passamos por esta situação de ameaça do Covid, da ameaça desta praga que está permeando a nossa sociedade, o mundo onde nós estamos vivendo. Vamos falar com Deus? Vamos entregar, falar com o Senhor? Ó Deus bendito, Deus da glória, Senhor nosso Criador. Nós agradecemos pela Tua palavra que faz-nos um apelo e nos convida a nos renovarmos na vida contigo, no exercício da fé, na confiança onde possamos entregar nossas vidas aos Teus cuidados e na esperança onde nós podemos aguardar no Senhor ajuda, socorro nas nossas tribulações, mas sobretudo aguardar a vida eterna contigo. Que, ó Deus, a unidade espiritual esteja nos envolvendo a todos onde nós estivermos, separados nos nossos lares, mas unidos na mesma esperança, unidos nessa mesma confiança, ó Deus. Enche os corações dos teus servos de graça, encha-nos com teu Santo Espírito, aqueça o nosso coração, ó Deus, na fé e no amor à pessoa de Cristo. Desperte-nos, ó Deus, para termos um interesse na busca pela tua palavra, numa vida de comunhão, de oração. Aqueça o nosso coração, ó Deus, da alegria de sermos teus filhos. Enriqueça-nos, ó Deus, com as tuas bênçãos espirituais. Obrigado, ó Pai. Eu te agradeço por esta oportunidade de me dirigir à tua igreja e de estarmos reunidos como igreja, em nome de Jesus. E que assim, meu querido irmão, que esteja sobre você, sobre a igreja, a sua família, o seu lar, o amor de Deus, o Pai. A graça bendita, a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Mas também a consolação, a unção e a iluminação do Espírito Santo para nos manter unidos no mesmo propósito, na mesma firmeza, com a mesma convicção de fé, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, abençoe a igreja, tenhamos uma semana bem-sucedida, fortalecida, marcada por grandes e profundas experiências com Deus. Procure acompanhar a programação da igreja aí durante a semana. Todos os dias nós temos procurado enviar uma mensagem através do grupo do WhatsApp da igreja. Nós estamos abertos para receber pedidos de ajuda, de orações. Todas as quintas-feiras nós temos reuniões de oração através do aplicativo do Zoom. Participe da vida da igreja. Deus te abençoe. Uma feliz jornada nessa semana que se inicia. A Deus toda a honra, toda a glória e a nossa vida como seus servos, firmes na esperança e na confiança do que Ele tem feito e no que continuar fazendo por nós. Amém.